escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês passaram a semana? Espero que muito bem. Vocês têm lido a Bíblia todos os dias, acompanhando o roteiro que a sua revista traz? Gente, isso é muito sério, tá? Não tenham preguiça de ler os textos, pois são eles que vão mostrar para vocês por que vale a pena seguir a Jesus. John Stott, um teólogo muito importante, escreveu um livro intitulado Fé é também pensar. Cresçam na graça, mas cresçam também no entendimento. A fé não está dissociada da razão. Por isso, vocês têm que ler e muito a Bíblia. Não brinquem com isso. Vocês já pararam para pensar que daqui a pouquinho, um dia, serão vocês que estarão no lugar dos líderes da nossa igreja? Deus precisa de gente bem preparada para trabalhar na obra dele. Portanto, meu querido aluno, saiba dividir o seu tempo como só os inteligentes fazem. Primeiro as obrigações e depois o lazer. Primeiro as obrigações e bem feitas, com consciência. Depois o lazer. Para de ficar o dia inteiro numa coisa só e que não vai dar em nada. Enquanto você está aí rodando fotinhas, tirando selfie ou jogando videogames, os inteligentes estão avançando e você, sem perceber, está se juntando aos fracassados. Pensa nisso, tá? Vamos orar? Senhor amado, obrigado por estarmos mais uma vez aqui para aprendermos da Tua Palavra. Senhor, ajuda-nos a termos consciência de que somos os responsáveis por levar a Tua mensagem ao mundo e que para o Senhor nada é mais importante do que isso. Senhor, fica conosco agora. Ajuda-nos a entender esta lição. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. Vocês estão estudando nesta revista as cartas de Paulo. E hoje a lição que nós vamos estudar é a de número 10, que se chama A Igreja de Deus. E nessa lição nós vamos estudar a essência, a missão, os privilégios e as responsabilidades de fazermos parte da Igreja de Deus. Importante vocês entenderem que toda vez que eu disser a palavra igreja, igreja de Deus, igreja de Cristo, eu estou me referindo a pessoas que amam a Deus e não a prédio, tijolo, concreto, janela, porta, endereço, nada disso. Estou me referindo a pessoas que amam a Deus e confessam a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Muito bem, vocês já aprenderam até aqui que a maior parte das cartas de Paulo eram endereçadas às igrejas. Então era assim, Paulo pregava a palavra de Deus com muita fidelidade. As pessoas iam sendo salvas e muitas vezes ele passava um bom tempo naquele lugar, até que ele percebesse que essas pessoas estavam mais firmes no evangelho e ele poderia partir para outro lugar para continuar a obra dele. Mas, porém, ele jamais se descuidava delas. Por isso, as cartas. Nessas cartas, ele ia dando orientações para elas em relação à doutrina, ele esclarecia dúvidas, apontava soluções para os problemas que iam surgindo. É normal, né, gente? Igreja é formada de gente. Gente dá problema, né? Então, muitas vezes ele dava bronca também, quando via que eles estavam saindo da linha. E assim, as cartas eram uma maneira de Paulo estar presente sem estar presente. Deu para entender? Tá. E também, o mais importante é vocês terem guardado na cabecinha de vocês que as cartas de Paulo não foram endereçadas só àquelas igrejas da época, mas também a nós que amamos a Deus.
Hoje nós vamos estudar um pouquinho a primeira carta que Paulo escreveu para Timóteo. Paulo gostava muito de Timóteo. E vocês estão pensando que Timóteo era velho? Não, Timóteo era muito jovem. E Timóteo era muito tímido também. E Timóteo parece que não tinha uma saúde muito boa, porque Paulo, num determinado trecho das cartas, ele fala para Timóteo se cuidar. E é importante que você saiba que Paulo, ele amava Timóteo como um filho. Em alguns trechos ele fala, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Então, Paulo precisava fazer uma viagem que ele ia demorar um pouco para Macedônia. Mas a igreja de Éfeso estava com problemas. E sabe quem estava lá? Timóteo. Que perfeito! Então, Paulo escreve a primeira carta a Timóteo para avisar Timóteo que ali naquela igreja estava tendo uma situação perigosa. Líderes da igreja estavam ensinando verdades que eram opostas à vontade de Deus. E Paulo estava muito preocupado com isso. Ele falou, esses líderes vão estragar tudo que eu ensinei para as pessoas, que é o certo, e essas pessoas que ainda não estão muito firmes vão se desviar do evangelho. Então, ele pede que Timóteo o represente para impedir que isso acontecesse. Que honra para Timóteo ficar no lugar de Paulo. Por isso, se vocês lerem a carta de Timóteo inteira, vocês vão ver que ela é lotada de orientações quanto à doutrina, a muitas coisas, como deveria ser a verdadeira igreja de Cristo. Agora presta atenção que eu aprendi uma vez que as duas cartas para Timóteo e a de Tito eram cartas que continham tantas orientações que elas deveriam ser lidas para toda a congregação. Legal, né, gente? Então ele escreve para Timóteo, mas para que Timóteo passasse aquela mensagem para toda a igreja. E é exatamente aqui que entra o texto principal da nossa lição. Então, abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 3, por favor. Os versículos 14 e 15. Então, 1 Timóteo 3, 14 e 15. Vamos lá? Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Gente, olha que coisa linda. Em 2 versículos você tem uma porção de informações. Primeiro, Paulo estava perto de Timóteo? Não. Ele diz assim, eu estou te escrevendo, eu espero ver você logo, mas se eu tardar, você já está ciente de como se deve proceder na casa de quem? De Deus. Mais uma informação. Deus é o dono da igreja. Aí Paulo continua, vírgula, a igreja do Deus vivo. Deus, pessoa que te ouve, que te ama, que sorri para você. E aí ele fala, igreja, coluna e baluarte da verdade. Então ele diz, coluna que sustenta a casa e baluarte. O que é baluarte? Gente, baluarte é uma construção fortificada, feita para não ser destruída jamais. Encaixou certinho com a palavra igreja, né? Então, quantas informações vocês tiveram aí? Então, pessoal, vocês viram que Paulo, ele estava muito preocupado com o andamento daquela igreja onde Timóteo estava. Então, e ao mesmo tempo, ele está assim, contando com Timóteo para resolver um problema, porque Paulo não estava lá. E nesse versículo você aprendeu que a igreja tem um dono. Esse dono é Deus. Ninguém pode ser o líder supremo da igreja, apenas Deus. Tudo bem? Outro ponto da nossa lição vai falar dos privilégios que nós temos por fazermos parte de uma igreja. Então, vamos lá. Em primeiro lugar,
Paulo entende que a igreja é o Israel de Deus no Novo Testamento. Ai, tia Ludmila, que complicado. Não é não. Quer ver? O que Israel significava para Deus no Velho Testamento? Israel era o povo de Deus, o povo separado para Deus. O que Deus queria de Israel? Deus queria que Israel vivesse em santidade no meio daqueles povos que só faziam coisas erradas, aqueles povos pecadores, povos pagãos. Ele queria que Israel vivesse em santidade e que Israel servisse de instrumento de bênção para eles. Se eles vivessem assim, Deus estaria sempre com eles, Deus estaria fazendo eles prosperarem, Deus estaria sempre abençoando esse povo querido dele, que era o povo de Israel. Muito bem. E aí, no Novo Testamento, Paulo diz que a igreja é o Israel do Novo Testamento. Ué, nós somos o povo separado para Deus. O que Deus quer de você e de mim? E queria daquele povo do Novo Testamento que Paulo estava ensinando? Que nós vivamos em santidade e que nós sejamos bênçãos para todos os povos, todas as pessoas que nos cercam, sejam elas pecadores, gente precisando muito de Deus, ou até mesmo outros crentes. Não é isso que Deus pede para nós? Entenderam essa relação? Que a igreja é o Israel do Novo Testamento. Nós temos os mesmos privilégios que aquele povo da velha aliança tinha. Nós somos a nova aliança. O povo do Velho Testamento era a antiga aliança, mas eles tinham privilégios. Eles eram chamados de filhos de Deus. E quais são os nossos privilégios agora? Os mesmos privilégios deles. Se antes Deus tinha um pacto, gente, aliança, pacto. Quando a gente usa uma aliança, nós temos um pacto. Eu tenho um pacto com o meu marido. Nesse pacto existem várias regras que nós seguimos com o coração, tá? Então, quais eram os privilégios? Quais são os privilégios que temos agora? Os mesmos que eles tinham. Se antes Deus tinha feito um pacto com eles, uma aliança com eles, que era a antiga aliança, hoje nós fazemos parte da nova aliança. Não somos menos do que eles, em nada. Se antes Deus habitava entre eles, Deus conversava às vezes pessoalmente com eles, como conversou com Moisés, ou através dos profetas, como que Deus conversa conosco hoje? Através do Espírito Santo. Lembra, gente? Jesus, quando subiu aos céus, disse que nós não ficaríamos órfãos. Ele nos mandaria o Espírito Santo, que nos guiaria a toda a verdade. Então, ficamos no mesmo nível que o povo da antiga aliança, que tinha Deus habitando entre eles e orientando no que eles deveriam fazer. Então, é importante que vocês entendam que aquele povo, gente, não todos, assim como existem os fiéis hoje, existiram os fiéis do passado, assim como Abraão, Isaac, Jacó e muito mais gente que amou realmente a Deus. Então, naquela época, muitos deles viraram as costas para Deus, não deram valor no fato de ter um Deus do lado deles amoroso, piedoso, que ouvia as orações deles, não deram valor em nada disso. E aí Deus ficou muito triste com eles. Uma vez Deus disse, eles anularam a aliança que fiz com seus pais quando os tirei da terra do Egito. Então, Deus promete muitas vezes no Velho Testamento, através dos profetas, que ele fala assim, chamarei povo meu ao que não era o meu povo. Então, foi então que quando Jesus veio, Jesus abriu o caminho, né? Para quem? Para quem não era povo de Israel, que somos nós, os gentios. Quem não era povo de Israel, não era judeu, eram os gentios, tá? Então aí, agora, Deus tinha novamente, no Novo Testamento, um povo separado para ele, lavado pelo sangue do seu Filho, que nos colocou. Esse sangue nos colocou diante da presença do Pai como justificados, dignos de sermos chamados seus filhos.
filhos. E esses privilégios que nós temos por fazermos parte hoje da Igreja de Cristo, lavada no seu sangue, são esses que vocês têm que completar no quadro da página 35. Vamos lá? Então, pessoal, como nós não temos tempo para ler todas essas citações, porque isso tornaria a nossa aula mais longa ainda, então o quadro vai ficar assim. Prestem atenção. Na primeira linha, vocês vão colocar filhos de Deus. É o que essa passagem de Romanos 8,14 diz para vocês. Quem vocês são agora, como parte da Igreja de Cristo, tá? Filhos de Deus. Segunda linha, herdeiros da promessa de Abraão. Terceira linha, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E na quarta, nós poderemos desfrutar da nova aliança. É muita coisa que a gente nem merecia, né? E vamos passar para o outro ponto da nossa lição. Super importante esse ponto, e vocês já ouviram falar isso muitas vezes, eu tenho certeza. Diz que a igreja é o corpo de Cristo. Vamos lá. Então, abra sua Bíblia em Colossenses 1,18, que é o versículo-chave da nossa lição, e leia lá. Então, Colossenses capítulo 1, versículo 18. Ele é o cabeça do corpo. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Explicando rápido, gente. Jesus é o cabeça do corpo. Então vamos lá. Tá aqui minha cabeça. Se eu arrancar minha cabeça, tá? O meu corpo faz alguma coisa? Não, vai fazer nada. Porque quem comanda tudo, cada movimento do corpo? O cérebro, que tá na cabeça. Certo? Então, ele é o cabeça. A igreja é o corpo. O corpo é feito de muitos membros. Cada membro tem uma função. Se eu corto um membro, ele vai me fazer falta? Muita falta. Muita falta. Se um membro resolve não trabalhar direito, vai atrapalhar tudo? Vai atrapalhar tudo. Se todo mundo quisesse ser braço, se o corpo inteiro quisesse ser braço, ia funcionar, gente? Não, eu preciso de braço, eu preciso de dedo, eu preciso de perna, eu preciso de pé, eu preciso de orelha, eu preciso de nariz, enfim, tá? Então, cada membro, tem a sua função. Muito bem. Aí diz assim, que Jesus é o princípio, ele que deu a partida. Vamos entender. Ele é o primogênito de entre os mortos. Fui pesquisar, fiquei preocupada com esse trecho. É fácil. Jesus foi o primeiro que ressuscitou, que venceu a morte. Isso quer dizer que se ele foi o primeiro, nós seremos os próximos. Então, ele é o nosso irmão mais velho, que deu a partida, ressuscitou de entre os mortos, subiu aos céus. E o que aconteceu com ele, vai acontecer conosco. Mas por que ele é o primogênito? Para em todas as coisas ter a primazia, ou seja, ter a preferência. Ele ocupa o primeiro lugar. É ele que manda, é ele que decide, tá? Então, Cristo é o cabeça e assim como o cérebro comanda o corpo todo e dele saem todos os pensamentos e decisões, assim também a igreja deve agir segundo os mandamentos de quem? De Jesus. Posso decidir por mim mesma? Não. Tudo eu tenho que decidir através da palavra de Deus. Todos nós temos uma função importante na igreja. Por exemplo, eu dou aula, eu posso fazer parte de um grupo de oração, aí tem o coral que nos leva para o céu com aquelas músicas tão lindas, né? Os grupos de louvor. Agora já pensou? Se todo mundo quiser cantar no louvor, primeiro, vai encher a paciência, porque é muita gente cantando, não é verdade, gente? A igreja precisa ter a palavra pregada também, né? A igreja precisa ter aula, a gente não pode só cantar, não é verdade? Então, se todo mundo resolver cantar no louvor, quem é que vai ensinar na escola dominical? Quem é que vai distribuir comida para as pessoas pobres? Quem é que vai distribuir novos testamentos, a palavra de Deus, nas clínicas, hospitais, hotéis? Tudo isso, para a obra do Senhor ser realizada,
cada um tem que fazer um trabalho e todos eles são importantes. Não é isso? Então, é Jesus que é o cabeça. Nós devemos obediência a Ele, fazer tudo de acordo com a vontade dele. É o cérebro que comanda tudo que o corpo faz, tá? E assim o corpo anda certinho, tudo na mesma direção, funcionando tudo direitinho. Tudo bem? Então, esse foi outro ponto da nossa lição, tá? Agora vamos pro último ponto. E, finalmente, qual é a missão da igreja? Então, eu diria 3 pontos importantes. Ser luz, proclamar a salvação e sustentar a verdade diante dos ataques de Satanás. Tudo bem? Então, vamos entender. Paulo afirma que a igreja de Deus é uma igreja de chamados, vocacionados. Ótimo, se você é igreja, você foi chamado. Chamado para quê, tia Ludmila? Muito simples. Você foi chamado para uma grande missão. Mas qual é a sua missão? Ser luz no meio dos povos que não conhecem a Deus, vivendo uma vida de santidade. Você vai conseguir ser perfeito? Não. Até Jesus voltar, ninguém vai conseguir ser perfeito. Mas você vai buscar essa santificação dia a dia. Cada vez que você errar, você vai tentar pedir perdão para Deus e você vai tentar melhorar. Não cometer mais aquele erro. Tudo bem? Então tá. A primeira missão da igreja, ser luz no meio de povos que não o conhecem, vivendo uma vida de santidade. É isso que Paulo quer dizer quando ele escreve: chamados para ser santos, separados para Cristo, santificados em Cristo. Você é diferente e tem que ser. Muito bem. A segunda missão que eu disse era proclamar o evangelho da salvação. A verdade de Deus, gente, ela tem que chegar a todos os lugares. E ela deve ser feita pela cooperação entre as igrejas. Então, nesse sentido, as igrejas devem enviar para o mundo todo missionários, sustentá-los financeiramente, porque eles comem, eles bebem, eles precisam de agasalho, né? E eles também, além de sustentá-los financeiramente, é nossa obrigação como igreja orar pela obra deles constantemente. Você ora pelos missionários? Já que você não está indo lá longe, pelo menos ore para que Deus cuide deles, para que Deus os proteja, para que Deus faça o coração das pessoas se abrirem diante de tudo aquilo que eles vão pregar, não é? Então, Paulo insiste que a igreja ela deve dar bom testemunho diante de todos os homens, para que o nome de Deus não seja envergonhado. Então, nós temos que agir, nós temos que nos portar com sabedoria. Busca sabedoria, né, gente? Muito bem. E a terceira missão é a de resistência. O que seria isso? Enquanto a igreja existir, o nome de Deus será proclamado e principalmente as suas verdades serão defendidas. Você precisa saber defender o quê? A palavra de Deus. Como que eu defendo a palavra de Deus? Estudando, entendendo, não é isso? Aprendendo. Então, meus amores, nós, na verdade, somos a igreja, nós somos os guardiões da verdade. É com a gente, é conosco que a verdade de Deus está guardada, que a verdade de Deus vai ser defendida, não é? A palavra de Deus vai ser, através de nós, ela vai desmascarar as mentiras do maligno. Por isso, então, a outra missão da igreja, resistência. Entenderam? É essa a lição número 10. A igreja de Deus, então, como eu disse, essência, missão, privilégios e responsabilidades. E nós acabamos por aqui. Não se esqueça, fazer parte da igreja é um grande privilégio, mas ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. Ser o povo de Deus implica em você estar ligado e obediente a Cristo, viver em comunhão com seus irmãos e cumprir a missão dada por Deus, que é ser luz
no meio das trevas. Você foi chamado, eu tenho certeza, e você está sendo capacitado por Deus, inclusive neste exato momento. Você está dentro dessa missão? Espero que sim. Vamos orar? Deus querido, tudo isso que aprendemos é grandioso demais. Nós não merecemos tantos privilégios. Jamais mereceríamos sermos chamados de filhos teus, herdeiros da promessa, co-herdeiros com Cristo. Mas o Senhor nos escolheu. Deus, perdoa nossos pecados. Perdoa, Senhor, a nossa falta de vontade de servir na tua obra. Ó Deus, nós te pedimos agora que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações e nos conscientize de que precisamos estar firmes, estar ligados, estar em comunhão contigo para realizarmos uma boa obra, digna, Senhor, do teu sorriso para nós. Em nome de Jesus. Amém. Meus amores, servir a Deus é algo muito sério, não é brincadeira. E para servi-lo melhor, vocês precisam estudar. Então aproveitem cada letrinha dessas lições. Beijos, até a próxima. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão.